Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Bem, conforme dito anteriormente, certo? No vídeo anterior, o tema de hoje é a troca de favores, né? A alegação de troca de favores entre testemunhas no processo trabalhista. Geralmente, as defesas, né, os advogados de defesa dos empregadores, né, dos patrões, né, em sede de audiência, utilizam o argumento de troca de favores para invalidar, para impedir que determinada testemunha seja ouvida, certo? Então, digamos assim, que A processou a empresa X, certo? Aí, no caso A, que é um ex-funcionário, certo? Está utilizando B, que também é um ex-funcionário demitido e que também processou a mesma empresa, certo? Então, um é testemunha do outro em processos distintos, né? Diferentes, mas contra a mesma empresa, certo? Infelizmente, a maioria dos juízes trabalhistas e também de alguns tribunais regionais do trabalho, né, de cada estado, certo? São Paulo é o único que tem 2 tribunais regionais do trabalho, mas os outros estados têm apenas um tribunal. Então, o que é que acontece? O juiz termina aceitando a alegação da defesa dos empresários, dos empregadores, para não ouvir a testemunha de determinada parte, certo? Porque isso é ruim. Porque se você olhar pelo lado lógico da coisa, certo? Se o camarada passa por um vexame, por um constrangimento, certo? No local de trabalho, foi xingado, humilhado, certo? Então, esse tipo de ação, para ser condenada, a empresa ser condenada por danos morais, por exemplo, precisa de testemunha. Não basta apenas o ex-funcionário dizer que foi humilhado sem provar, certo? Se ele, no momento, teve condições de gravar, aí já é uma prova, certo? Mas se não teve a oportunidade de gravar, foi uma coisa repentina, então como é que ele vai provar, né, perante o juiz que foi humilhado? Vai precisar de um colega de trabalho da época que presenciou o fato. Então, quando um juiz aceita a alegação da defesa, né, dos advogados e empresários e impede que uma pessoa seja ouvida, certo? Ele está cerceando o direito de defesa dessa parte. Entendeu? Ele está impedindo o sucesso dessa parte. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, certo, vem demonstrando preocupação com relação a essas atitudes, a essas decisões dos juízes trabalhistas e dos tribunais regionais do trabalho, certo? Já uma súmula 357 do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que tem a sede em Brasília, certo? Dizendo que não torna suspeita a testemunha, certo? O simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Então, digamos que uma pessoa já ganhou contra a empresa, ou está litigando contra a empresa, aí, de repente, você que foi demitido agora, precisa dessa pessoa, né, que passe sua testemunha. Então, isso não torna suspeita. Ou seja, essa alegação de troca de favores é totalmente descartada. Mas, infelizmente, muitos juízes e tribunais estão aceitando isso. Tá certo? O que acontece muitas vezes é o juiz, né, como a defesa do autor, né, da vítima, está
ali, né, no momento, defendendo o seu cliente, o juiz, muitas vezes, né, por ver que o advogado não está aceitando essa alegação da defesa contrária, né? Aí o juiz, para tentar dirimir o conflito, aí vai e coloca a testemunha como informante. Só que o Tribunal Superior do Trabalho também não tem aceitado, entendeu? Essa condição de informante, porque cerceia o direito à produção de provas, tá certo? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque já não é fácil você defender o seu direito dependendo apenas de testemunhas, como é no caso de xingamento, no caso de danos morais, para você provar também, né, que você exercia dupla função. Então, são coisas que você vai, direito seu que você vai cobrar na justiça, que necessariamente precisa de testemunha, né? Porque como é que você vai provar a dupla função? Entendeu? Se não for utilizando um colega de trabalho ou que trabalhou lá, no mesmo local, certo? Então é lamentável que essas alegações de troca de favores ainda vêm acontecendo, tá certo? Então, assim, para concluir, se o juiz, né, aceitar a alegação da defesa da parte contrária, ou seja, do empregador, de que constitui troca de favores, não se sinta derrotado por conta disso. Recorra. Se o Tribunal Regional do Trabalho do seu estado também aceitar isso, aí você pode recorrer ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, tá certo? Lógico que é óbvio que esses recursos é tudo via sistema, né? Para as pessoas não pensarem que o camarada tem que ir lá em Brasília, né? Tá certo? Pronto, meu amigo. Eu espero ter ajudado com essas informações, com esses esclarecimentos. E desde já, eu já os convido para o próximo tema, que se chama Geração Neném. Nem trabalha e nem estuda. Essa geração neném, ela é composta por jovens, né, entre 18 e 24 anos. Por incrível que pareça, essa geração neném representa um grave problema social em países como o Brasil. Então, nós vamos no próximo vídeo, tá certo? Comentar a respeito dessa geração neném e como resolver essa situação, tá certo? Então, fica aí meu abraço, meu desejo de felicidades, tá certo? E o convite para que os amigos continuem curtindo esses vídeos, compartilhando. Um simples, ok, já nos ajuda, tá certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O juiz, muitas vezes, né, por ver que o advogado não está aceitando essa alegação da defesa contrária, né? Aí o juiz, para tentar dirimir o conflito, aí vai e coloca a testemunha como informante. Só que o Tribunal Superior do Trabalho também não tem aceitado, entendeu? Essa condição de informante, porque cerceia o direito à produção de provas, tá certo? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque já não é fácil você defender o seu direito dependendo apenas de testemunhas, como é no caso de xingamento, no caso de danos morais, para você provar também, né, que você exercia dupla função. Então, são coisas que você vai, direito seu que você vai cobrar na justiça, que necessariamente precisa de testemunha,
né? Porque como é que você vai provar a dupla função? Entendeu? Se não for utilizando um colega de trabalho ou que trabalhou lá, no mesmo local, certo? Então é lamentável que essas alegações de troca de favores ainda vêm acontecendo, tá certo? Então, assim, para concluir, se o juiz, né, aceitar a alegação da defesa da parte contrária, ou seja, do empregador, de que constitui troca de favores, não se sinta derrotado por conta disso. Recorra. Se o Tribunal Regional do Trabalho do seu estado também aceitar isso, aí você pode recorrer ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, tá certo? Lógico que é óbvio que esses recursos é tudo via sistema, né? Para as pessoas não pensarem que o camarada tem que ir lá em Brasília, né? Tá certo? Pronto, meu amigo. Eu espero ter ajudado com essas informações, com esses esclarecimentos. E desde já, eu já os convido para o próximo tema, que se chama Geração Neném. Nem trabalha e nem estuda. Essa geração neném, ela é composta por jovens, né, entre 18 e 24 anos. Por incrível que pareça, essa geração neném representa um grave problema social em países como o Brasil. Então, nós vamos no próximo vídeo, tá certo? Comentar a respeito dessa geração neném e como resolver essa situação, tá certo? Então, fica aí meu abraço, meu desejo de felicidades, tá certo? E o convite para que os amigos continuem curtindo esses vídeos, compartilhando. Um simples, ok, já nos ajuda, tá certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.